Existem pessoas que aquilo que elas falam para nós é lei. O que elas falam é lei. Por quê? Porque nós confiamos no caráter da pessoa. Se a pessoa falar é pau, você vai falar é pau, se você confia no caráter dela. Se ela falar é pedra, você vai falar é pedra, porque você confia no caráter dela. Aí eu pergunto, muito mais não deveríamos confiar na palavra de Deus? Confiar no que Ele prometeu? Confiar no que Ele falou? Porque somente aqueles que têm uma fé, ainda que pequena, mas 100% apoiada na palavra de Deus, somente esse ou esses permanecem. Quem tem a fé na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, então essa pessoa não desanima, ela não desiste, aconteça o que acontecer, ou se não acontecer nada, ela não desiste, porque ela confia, ela crê, é na palavra de Deus. Estamos vivendo a fé de Josué. Ele deu a primeira volta, não aconteceu nada. Ele deu a segunda volta, não aconteceu nada. O mesmo com a terceira, com a quarta, com a quinta, e ele sabia que na sexta também não iria acontecer nada. Para muitos, dando algumas voltas e não vendo resultado, dando algumas voltas e vendo a muralha permanecendo intacta, e como se não bastasse, ainda sendo motivo de piada, de zombaria, muitos iriam falar assim: deixa essa muralha para lá, é melhor não mexer com essa muralha. Muitos iriam se render, muitos iriam se acomodar, muitos iriam se acostumar com aquela muralha. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. A pessoa, em um determinado tempo, por um determinado tempo, melhor dizendo, por não ver um resultado, ela desanima. Por não ver um resultado, ela desiste, ela olha para trás. Mas eu quero falar para vocês hoje que existem situações na vida que o único que nos resta fazer é confiar e nada mais. Confiar e nada mais. De repente, você passa por uma situação que o que você teria que fazer, você já fez. E você não viu o que você esperava. Então, o que resta fazer é confiar. Se você conhece pessoas, que o que essas pessoas falam para você é lei, você crê de olhos fechados na palavra dessas pessoas, por que não fazer o mesmo em relação à palavra de Deus? Então, apenas tendo a fé, somente tendo a fé na palavra de Deus, é que a pessoa não desiste, ela não desiste, jamais e em tempo algum, porque a fé está na palavra de Deus. Lá no livro de Números,
capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só que coisa forte. Porventura, diria ele e não o faria? Pare para pensar, medite nessas palavras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, o que Deus ele promete, ele faz. Por isso que Josué, ele não desistiu. Por isso que Josué, ainda não vendo um resultado imediato, ele perseverou. Porque a sua fé, repito, se era grande ou pequena, isso não veio o caso agora. Não veio o caso, mas a sua fé não estava no pau, na pedra, no gesso, no metal. A sua fé estava na palavra de Deus. Deus, ele disse que o povo daria as voltas durante 7 dias e as muralhas iriam cair. Então, por isso, ele manteve a mesma força, a mesma disposição durante os 6 dias, e no 7º ele teve ainda mais força e disposição. A palavra de Deus na boca do profeta, na boca do homem de Deus, do homem que é de Deus, ela tem o mesmo poder. Porque eu me lembro agora de Eliseu, que falou lá para o comandante Naamã, um homem cheio de lepra, disse assim: olha, mergulha 7 vezes no Jordão, mergulha. E ele mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira. Você conhece a história. Na 7ª, ele foi curado. Então, aonde você tem apoiado a sua palavra? Perdão, aonde você tem apoiado a sua fé? Os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Deus, ela não passará. Essa palavra é eterna. Essa palavra é eterna. Essa palavra, ela é o próprio Deus. E um dos pecados, porque pecado é pecado, mas um dos pecados mais agressivo, um dos pecados, o que é mais agressivo, é a incredulidade. E a incredulidade, não dos de fora, mas a incredulidade dos de dentro. Será que você não se encontra numa situação aonde você reconhece que o único que resta fazer é confiar? Então, se você se encontra nessa situação, confie, porque você não está confiando no homem, você está confiando em Deus. Quem confia na palavra, confia em Deus. Quem confia em Deus, confia na palavra. E conforme diz a Bíblia, aqueles que confiam não se abalam. Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam não se abalam, mas permanecem para sempre. Não apenas durante os 7 mergulhos, não apenas durante os 7 dias, dando as voltas
ao derredor da muralha, não, mas permanecem para sempre, até a volta do Senhor Jesus ou até a sua partida para o Senhor Jesus. Então, se você tem a sua fé na palavra, você vai permanecer até o fim e vai receber a coroa da vida, vai receber a sua salvação.